Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E o Corinthians, na semana passada, apresentou um plano para o pagamento das suas dívidas, né? Conhecida RCE. Aqui eu vou mostrar para vocês detalhadamente como que o Corinthians vai pagar as suas dívidas e o Corinthians, com o tempo, vai voltar a ter fluxo de caixa e um grande esquadrão novamente. Fica aqui no Corinthians Informe e veja esse vídeo agora. Então vamos lá, gente, sem enrolação, vamos ver essa questão das dívidas do Corinthians. Lembrando, né, essa é uma parte das dívidas do Corinthians, outras partes também é para o governo federal, prefeitura, governo estadual, também tem outra parte que está na CBF, que é dívida com jogadores, outras coisas também que o Corinthians deve e que também está tentando equacionar, tá? Mas essa é uma parte das dívidas, vamos lá. Esse valor consolidado, né, o pessoal vai poder acompanhar. É uma apresentação de um valor para o Corinthians conseguir equacionar 367 milhões de reais em dívidas que estão por aí, com credores diversos. E aí ele estabeleceu nessa apresentação, nessa sugestão à Justiça, essa dinâmica de pagamento aí que envolve 4% da receita recorrente, 5% quando houver venda de jogadores. Então, nesse prazo de pagamento ao longo de 10 anos, e aí a gente pontuou ali, né, que a lei da SAF estabelece, se fosse SAF, o Corinthians nesse caso, né, houvesse 20% de repasse direto para o RCE, para que houvesse uma aceleração no pagamento das dívidas, e se fosse no ato trabalhista, pelo menos no exemplo que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, 15% para fazer o repasse. Então, olhando assim, né, na comparação com os exemplos balizados que a gente tem de funcionamento da RCE, o Corinthians está propondo à Justiça um pagamento de uma dívida de uma forma mais abrandada do que se fosse usar esses outros dispositivos que a gente citou. Então, é como se o Corinthians quisesse tomar uma pancadinha menor ao longo do tempo, né, para colocar esses credores na fila. E o risco aí nesse RCE, por que um RCE e não uma recuperação judicial? É que o RCE é um modelo mais brando também no sentido da consequência do não pagamento. Se o Corinthians eventualmente conseguir aprovar esse regime centralizado de execuções e parar de pagar, voltam as execuções, mas ele não precisa decretar falência, que seria o caso da hipótese da recuperação judicial, que é um efeito mais drástico, vamos dizer assim, e alguns clubes, mesmo que não se tornam do SAF, já tomaram. Enfim, a gente teve exemplos anteriores aí do Figueirense e tal, todo mundo partindo para essa solução da recuperação judicial, e o Corinthians então faz essa proposta para tentar desafogar o cotidiano. Por que faz essa proposta? Porque tem muita gente batendo na porta, a dívida aqui que você tem comigo e tal, isso pode ter tanta gente nessa fila na porta do clube que isso inviabiliza o cotidiano do clube. Aí o time não vai ter, por exemplo, numa hipótese aqui, não tem o dinheiro para pagar uma conta de luz, porque o dinheiro pode estar travado numa execução judicial que é devida, né? O credor tem o direito de ir lá cobrar e tal, e o problema é que o clube não conseguiu se reorganizar o suficiente para ter um fluxo de pagamento de dívida devido de acordo com o dinheiro que ele entra em caixa. Então, medidas extremas aí, o RCE é uma saída, e é por isso que o Corinthians contratou recentemente Álvares Marçal, Fred Luz foi para lá para reorganizar um pouco a dívida, e isso é um resultado um pouco desse trabalho também, de tentar desafogar o cotidiano do clube. Aí fica a questão, né? Continuar pagando gente cara, contratando jogador caro, enfim, aí é aquela dinâmica do futebol brasileiro que a gente infelizmente se acostumou a ver, ao mesmo tempo que o clube se coloca como não ter saúde financeira para pagar sua dívida já existente e propõe uma solução como essa, mas ao mesmo tempo faz movimentos que a gente olha e fica assim meio desconfiado, será que tem condições de fazer isso ou não? Enfim, é o cenário que o Corinthians apresentou para a Justiça. Eu tenho uma dúvida, porque na verdade é um plano, assim, de leiga, olhando isso, me parece um plano para acalmar os credores, né? Porque, vamos combinar, assim, a receita que tá chegando, ele vai pegar 4% disso para pagar os credores, 5% dos jogadores serão vendidos, e em 10 anos é só para evitar que os credores entrem na justiça e ele fique sem dinheiro para continuar gastando o que está gastando. Fala aí, Rodrigo. Os credores já estão na justiça, né? Inclusive um deles, que é o empresário André Cury, até acusa o Corinthians de tentar fraudar o processo, porque botava dinheiro na conta da Caixa e depois, quando voltava, então ele fraudava as execuções, né? Que já tem execuções. Gente, uma coisa assim que o pessoal esquece, mano, direto, tá? Que não é só o Corinthians, né? Eles esquecem que isso aí, vários clubes
fazem, tá? O ideal no mundo perfeito é ninguém tá devendo para ninguém. Tá todo mundo com as dívidas equacionadas, mas do jeito que a Domitila fala, parece que é só o Corinthians, é um susto, assim, só o Corinthians faz isso no Brasil. E não é verdade, gente. Vários clubes já fizeram e vários clubes fazem isso no seu dia a dia, tá bom? E a questão não é acalmar os credores, é você parar com aqueles bloqueios, né, de contas. E outra, não é gastar o que tá gastando, você quer que o Corinthians pare de sua vida no futebol para poder pagar todas as dívidas e depois voltar? Não tem como. Se parar o futebol, não tem conta, mano. Você vai arrecadar com o quê? Então, assim, tem que continuar assim o futebol. Se der para investir, tem que investir. Se não der para investir, não vai investir. Mas do jeito que ela fala, parece que é só o Corinthians que faz. Não é, tá? Isso aí acontece no Brasil a toda hora. Só que a mídia só gosta de divulgar sobre o Corinthians. Vamos continuar aí. O Corinthians entrou com esse processo porque já tem um monte de execução e isso permite suspender a execução e ele ficar nesses percentuais. Qual é a questão aí? Só foi permitido fazer esses RCEs, regimes centralizados de execuções, por meio da lei da SAF, o que não é SAF. Eu fui ouvir dois advogados, e outros clubes que não são SAF já usam isso. O Fluminense é um deles, por exemplo. Eu fui ouvir dois advogados que são especialistas na lei da SAF, falaram comigo aqui, não quiseram dar os nomes, mas... mais uma informação importante, ó. Fluminense, mano, tem RCE. Fluminense, tá? A Portuguesa tem RCE. O Santos tem RCE. A imprensa fala sobre isso? Ou vocês já escutaram que o Santos, por exemplo, e o Fluminense tem RCE? Mas ninguém comenta sobre isso. Os caras comentam quando é o Corinthians, mano, porque dá audiência. Infelizmente, a mídia ela sempre só fala de um lado, né? E ela não fala sobre o geral, sobre tudo que acontece no futebol brasileiro. É mais fácil tentar bater todo mundo junto, bater nenhum clube só igual no Corinthians. Mas assim, nada contra os caras aqui da UOL que estão até explicando direitinho. Mas o que eu tô falando é o seguinte, que no geral a mídia ela só enxerga para bater em um lado só, né? Infelizmente é o lado do Corinthians. Vamos continuar. Para explicar a situação, eu perguntei, é legal você oferecer só 4% da sua receita, visto que a lei da SAF prevê 20%? E aí os dois tiveram interpretações parecidas numa coisa e diferentes em outra. No quê? Os dois entendem que não deveria ter clube que não fosse SAF usando essa lei. É o entendimento deles. E tem uma possível mudança lá na lei, que está em discussão no Congresso, para você só permitir para SAF. Mas hoje é permitido. Outros clubes Fluminense estão usando, o Vasco usou antes de virar SAF, então tem sido utilizado. Aí eu perguntei, mas é legal você oferecer só 4%? Aí um virou e falou assim, olha, o Corinthians não é SAF, então ele não se encaixa no reparto de SAF. Como tem uma brecha ali da lei, ele pode oferecer o percentual que ele quiser. Se o juiz aceitar, beleza. Outros clubes já aconteceu a mesma coisa. O outro advogado teve um entendimento diferente, falou assim, não, a lei fala em 20%, se ele está utilizando o mecanismo de SAF, mesmo sem ser SAF, ele tinha que dar 20%. Fato é, se você olhar isso, e o ato trabalhista que foi usado pelos clubes do Rio, quando eles tinham zilhões de dívidas trabalhistas que estavam acabando com os clubes, era 15%. É um percentual bem baixo para você oferecer para os credores, né? É você dizer e falar assim, não, você fica aqui com 4%, que aí não afeta nada das minhas finanças, eu continuo a minha vida normal, e você recebe a perder de vista. Não é a sinalização de quem toma como prioridade o pagamento de dívida. É uma sinalização de quem toma como prioridade continuar operando e deixar os credores ali recebendo o prazo de 10 anos é o prazo que está previsto na lei mesmo, mas assim, é um percentual pequeno se a gente comparar com os outros. Então, mais uma vez aí, eu acho que falta talvez informação, mas vamos lá. O Corinthians não tem só a RCE, não tem só esses 367 milhões de dívida, né? O Corinthians tem uma dívida gigantesca com várias coisas, todo mundo já sabe disso. Essa daí é uma parte das dívidas, né? Uma parte o Corinthians está comprometendo 4%. Quando o Corinthians for pagar, por exemplo, governo federal, governo estadual, prefeituras, o Corinthians vai fazer o quê? Vai liberar mais, 3%. Ah, mas tá faltando mais tanto. Beleza, aí o Corinthians vai liberar mais 5%. Então não é que o Corinthians não vai liberar nada, gente. É que cada pedaço da dívida o Corinthians vai liberando uma porcentagem. 4% na RCE, 2, 3% pro governo, mais 3, 4%, numa outra dívida. E é assim, mano. Porque as dívidas do Corinthians são muito grandes e
E além de ser grande, né, você deve para vários, né, sistemas, digamos assim. Então, os 4% é só na RCE. O Corinthians tem outras dívidas que o Corinthians também vai pagar doando, né? Doando não. Fazendo os pagamentos recorrentes de 4, 5, 6%, depende da dívida que tiver. Mas o Corinthians tem várias dívidas aí, então não é só isso, né? Dá a impressão que o Corinthians, todas as dívidas do Corinthians estão aqui. Eu acho que é o seguinte, se você pega os 2,4 bilhões que o Corinthians deve e você junta todo o valor, e você coloca numa RCE, beleza, os 4% é muito pouco, eu concordo, deveria ser 15% ou 20%. Mas não é só isso, né, gente? A RCE é um pedaço, tem mais um pedaço que está sendo feito pela CBF, tem mais outro pedaço que está sendo feito pelo outro, e é assim que a banda toca, tá bom? Vamos continuar. A dúvida sobre a legalidade dele vai depender do juiz. Se o juiz disser, tudo bem, põe aí 4% mesmo, os credores vão ter dificuldade de conseguir receber por fora disso. Detalhe, Quando Rodrigo, que deve ser aprovado? Quanto tempo demora? É decisão judicial, né? Não tem prazo, não assim, tem mas como prever. Não deve demorar muito, não, porque ele não, quando o Corinthians pediu a entrada da RCE, o juiz deu com alguma celeridade, não foi uma coisa que demorou muito. Então, acredito que deve ter uma resposta. O nosso colega Diego, né? Nossa, eu sempre erro o nome dele. Ele que publicou essa semana, né, as condições ali do processo e tal, e também publicou esses questionamentos que estão sendo feitos pelos empresários de futebol que entendem que tinha que ser pago fora do RCE que eles querem receber. Por isso que o Corinthians, as pessoas falam assim, mas tá falando disso, e o clube e tal. Por isso que o Corinthians tá nesse enrosco todo, que não consegue contratar ninguém no início de temporada. Porque chegou o muro, digamos assim, ele veio pedalando na sua bicicleta desde o ano passado e tal, aí de repente chegou um muro, que alguém apresentou e falou assim, tem essas contas que é para pagar aqui, aí de repente tá tendo que bloquear tudo de negociação para tentar começar a resolver esse problema. Só um detalhe, Domi, Rodrigo, dessa oferta ali, do percentual, em relação à receita recorrente, tá? Receita recorrente são as receitas, como o nome já diz, que são aquelas que já entram com maior certeza dentro do clube de futebol. Elas com bolo maior, 4% da receita recorrente seria no número absoluto maior do que 5% da receita de venda de jogadores. É tudo que não é venda de jogador. Receita recorrente é tudo que não é venda de jogador. E aí tem a venda de jogador. O Corinthians tem uma receita lá de R$1 bilhão mais ou menos por ano. Provavelmente eu não tenho o número aqui de cabeça certinho, mas deve ser 850, 900 milhões deve ser recorrente e a venda de jogador deve ser 100, 150, às vezes 200, dependendo do ano bom ali de venda. Mas é por aí. Mas a expectativa é que isso continue sendo um problema, então, né? Porque apresentou uma proposta que talvez passe na justiça, mas que não vai solucionar o problema da dívida do Corinthians. Até porque prazo de 10 anos, cada gestão muda uma coisa, vai poder fazer o que quer. Uma loucura, né? Achei que era uma boa notícia pro Corinthians, mas agora eu tô na dúvida, Rodrigo. Eu acho que é uma boa notícia fazer o RCE. Agora, o RCE, em geral, você dá uma demonstração para o credor de que você quer pagar. O Corinthians está dando uma demonstração de que ele quer pagar bem pouco, né? Ele quer destinar um valor bem pequeno ali para o credor. É essa que é a questão, né? Não é que outros clubes também não tenham percentuais pequenos, mas assim, você destina 4%, se você ganha, sei lá, 1 bilhão, você está destinando 40 milhões por ano para pagar uma dívida que é de, 400, quase 400, né? E tem outras dívidas fora disso. Estádio, a dívida tributária do Corinthians é de 800 milhões de reais. Ele vai começar a pagar, porque todo ano sobe. A gente fala assim, da dívida tributária do Corinthians sobe 100 milhões por ano, quase. O custo da dívida é muito alto, né? 100 milhões? Não pagam imposto. Então vocês viram aí o vídeo. O Corinthians colocou essa RCE, né, principalmente, para o pagamento da grande parte das suas dívidas. Outras dívidas o Corinthians vai fazer outros tipos de acordo para poder pagar sim. Então assim, o que eu penso, gente, é o seguinte: vários clubes já fizeram e ninguém fala nada. Agora quando o Corinthians começa a fazer, todo mundo quer pegar e quer botar defeito, quer falar isso ou quer falar aquilo. O Santos fez RCE, Portuguesa fez RCE, vocês ficaram sabendo agora há pouco, Fluminense fez a RCE. Então assim, querendo ou não, o Corinthians sim tem que fazer a RCE e tem que pagar as suas dívidas. Eu acho que isso é muito importante para nós,
para daqui a um tempo o Corinthians começar a ter fluxo de caixa. Com esse fluxo de caixa, o Corinthians poder montar grandes times, arrecadar mais com premiações dos campeonatos e assim o Corinthians ir tocando sua vida. Com o tempo, o Corinthians também vai ajeitar uma forma de pagar o seu estádio o mais rápido possível, lógico, junto com a vaquinha dos Gaviões e também com a ajuda de todos os torcedores, né? E a gente vai pagar esse estádio aí o mais rápido possível e fazer o Corinthians se tornar um dos maiores clubes do mundo, igual já foi um tempo atrás aí. Então a gente vai voltar pro topo do mundo, não tem a menor dúvida, gente. Então a gente tem que apoiar a gestão. A gestão de agora, gente, tem os seus defeitos, tem seus acertos, mas o que eu posso falar, gente, é o seguinte: mesmo com seus defeitos, os caras pelo menos estão tentando pagar as dívidas. Primeira vez que eu escuto um presidente do Corinthians montar um plano financeiro para o pagamento de dívida. Então, vamos apoiar essa gestão para o pagamento dessa dívida. E outra coisa, se vir uma nova gestão, que continue com a forma de pagamentos da dívida. A gente não pode desistir disso, tá? Peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like. Peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos corintianos, mostre para ele como o Corinthians está fazendo para equacionar a sua dívida. E também coloque nos comentários o que você acha sobre essas questões das dívidas do Corinthians. Vocês acham que dá para pagar, não dá? Coloque a opinião de vocês. Muito obrigado por tudo, fica com Deus. Valeu!